bom, Senhor, te adorar. Passaríamos a noite toda, o dia todo, porque queremos passar a eternidade te adorando, Senhor, te amando, Jesus. Desperta os corações, Senhor. Desperta com um poder sobrenatural, para que teu povo contemple a tua glória. Contemple a riqueza da tua glória. Xarabalacoralas, orebalaxereres, xereres, herebelecoralas, uribalas, siriamanacore cantaralas, uribalas, xereres, sererecoralas, urabalacoreas, suricantaralas. Aleluias. Experimente fazer essa entrega e adorar o Senhor todo dia na tua casa. A tua vida vai fazer um ângulo 120 graus, totalmente diferente. Você vai sorrir por dentro, você vai alegrar por dentro. Oh, aleluias. Nós passaremos a noite toda aqui, sem cansar. E interessante que quando você adora, se você passar uma noite toda, no outro dia, você está muito mais disposto, sem sono, sem cansaço, sem nada, com força, com vigor, como se tivesse dormido muitas noites seguidas. É tremendo a adoração. Vamos abrir aí em Pedro. 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 3 a 11. Esse texto é de uma riqueza profunda, tremenda. Eu creio que nessa noite, o Espírito de Deus vai mudar teu coração, tua vida, tua mente. Quando você compreender essa palavra, que ela é rica, simples, prática, mas muito rica. Amém? Vamos ler. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem frutíferos, infrutuosos, pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto,
Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pelo poder de Deus, pelo grande poder de Deus, Deus nos deu promessas. E o que é promessas? É um comprometimento de Deus de cumprir tudo o que Ele diz, tudo o que Ele escreve, tudo o que Ele deixa para nós. Então, nós vemos que até aqui no versículo 4, Deus trazendo para nós, pelo seu grande poder, poder que vem do alto, conduzindo nós a uma vida, entregando a nós um conhecimento completo, trazendo sobre nós a piedade, provocando em nossa natureza, através das promessas, uma mudança, para que possamos absorver e desenvolver a natureza de Deus que está dentro de nós. Nós temos uma natureza humana, e essa natureza humana, Cristo veio lá na cruz destruí-la, porque ela nos leva para a morte. Mas a natureza de Deus nos conduz não somente à salvação, mas como diz aqui embaixo, nos dá entrada, nos dá entrada, amplamente suprida e entrada no reino eterno de nosso Senhor. Ela nos dá uma entrada ampla para o reino. Quando nós desenvolvemos essa natureza de Deus dentro de nós. E é tão importante, no versículo 4 ele diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, as promessas de Deus concedidas a nós, é para que nós possamos ter a natureza. O que é a natureza? Natureza é o caráter. Natureza é tudo o que nós desejamos. A natureza de Deus, ela desenvolvida em nós, nos leva a ser transformados na imagem e semelhança de Cristo. A natureza, por exemplo, do peixe, ele tem uma natureza de gostar da água, de não gostar do calor. A natureza do pássaro, ele gosta de voar, não gosta de correr. A natureza de Deus é a santidade. E o próprio Cristo, a atitude de Cristo, que agrada. A natureza de Deus, ela busca santidade. Mas a natureza do homem, ele ama, anseia, deseja o mundo e tudo que há no mundo. E o homem tem uma natureza que ele detesta, não gosta de pensar que vai morrer e deixar o mundo, e deixar o que o mundo. Mas essa natureza nos leva à morte. Mas Jesus veio trazer uma nova natureza em nós. Jesus veio desenvolver, através da palavra, essa natureza de Deus em nós. E que natureza é essa? Da santidade. Então, como ele diz aqui, até aqui no 4, é Deus entregando a nós esse poder transformador. No último versículo ele diz que quem não compreende essas coisas é cego. Ele é capaz de ver só o momento, mas não vê tudo que Deus perdoou do passado. Então é preciso que nessa noite, com tanta simplicidade, você possa enxergar a necessidade de desenvolver a natureza de Deus. E ele diz, por isso mesmo,
Ele diz, olha, no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Essas promessas nos ajudam a absorver essa natureza, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, de amar o que é santo, de amar o próximo, de ver a grandeza. E vamos ver que conhecimento é esse que Deus nos deixou. Ele diz, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. O mundo, a nossa natureza humana, ela vai para aquilo que é mundo, morte, tristeza, dor. Mas a natureza de Deus, quando desenvolvida em nós, Ele nos leva acima, Ele nos coloca no plano de que nós podemos passar tribulações, perseguições e prevalecer em todas elas. Nos leva a ocupar o lugar que em Efésios, e Ele nos fez assentar acima de principados e potestades. Ele nos dá autoridade de subjugar todas as coisas e não ser subjugado por elas. Não ser sufocado por elas. Vamos abrir aqui, ele diz assim, no 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. A virtude é um conjunto de qualidades, de poder, de força e de coragem. A virtude tem momento que ele fala e ele nos mostra, nos leva à força. A virtude, muitas vezes, recebemos a virtude do Espírito, quer dizer, pelo poder do Espírito, nos fala de poder. Mas aqui, essa virtude está falando sobre coragem. Então, o que ele diz? Olha, associai com a vossa fé. A fé, ela é movida de obras. Fé sem obras é morta. É uma fé em ação. A virtude, que significa a coragem. Então, você tem que associar a tua fé à coragem. Associa fé que você tem, mas uma fé corajosa, que te leva, tipo assim, a Sunamita, ela teve uma fé assim, fé e teve uma virtude e coragem. Por quê? Naquele momento que o filho morreu, ela não prostrou, ela não chorou. Muitas vezes somos apanhados e somos agraciados com um grande poder de milagre na nossa vida. Mas nós podemos ser surpreendidos por algo que exige de nós essa fé junto com a coragem. Naquele momento, a Sunamita não ficou embaraçada. Ela não ficou paralisada, mas ela saiu em busca, com uma visão de coragem. Eu vou naquele homem de Deus, que através dele a bênção me alcançou. Então eu vou, e ele encontra pelo caminho o marido e o menino. Tudo bem. Ela não parou pelo caminho, ela não se deteve, mas ela foi em busca daquele que devolveria a vida do menino para ela. E ela percorreu aquele espaço de lá para cá, em busca da vida, novamente o milagre. Então, a fé de coragem. Então, associa a fé com a virtude, que é virtude, significado dela é coragem aqui. Uma virtude de coragem, que te faz andar, que te faz mover, que te faz prosseguir, que faz você ir e não se deter. Então ele diz, a fé é virtude, com a virtude, com a coragem,
o conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento das Escrituras? Conhecimento do grande segredo de Deus, da salvação? O conhecimento de Cristo, de conhecer o que Cristo veio trazer para nós. Cristo veio nos dar poder para transformar nossa natureza fraca, sofredora, corrupta, enganosa, uma natureza que nos leva para amar o mundo, para amar as coisas que não realmente satisfazem a nossa alma. Então, ele nos leva a adquirir a natureza de Deus dentro de nós. Então, Cristo diz isso, olha. Conhecimento de Cristo, conhecimento das Escrituras, um conhecimento baseado nas Escrituras, nas promessas de Deus. E essa promessa é o comprometimento de tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Ele vai se cumprir. Então, associando ao conhecimento, o domínio próprio. Junto ao conhecimento, o domínio próprio. O que significa o domínio próprio? Não ser excessivamente exagerado, apegado a ideias, a coisas que corrompem a verdade de Deus, mas limitar-se somente um domínio sobre todas as coisas. Não ser exagerado naquilo que Deus nos dá, nem faltoso com a graça de Deus. É ser dominado, ter domínio sobre todas as coisas. Junto ao domínio, a perseverança. Ah, amados, perseverança. Perseverar naquilo que Deus te entregou. Perseverar na visão para onde Deus vai nos levar. Perseverar, perseguir o alvo. Em que você busca? Por que você busca? O que você quer através de ler a palavra? O que você pretende com a palavra, com o conhecimento? Então, é um conjunto espiritual que vai formando dentro de nós e que vai nos levar com a perseverança. Como aquela mulher sunamita foi perseverante, não desistiu, muito embora tudo veio contrário, muito embora situações marcantes da morte, ela persistiu em buscar o homem de Deus, aquele que entregou a ela o milagre, em trazê-lo e ter o seu filho de volta. Perseverou até o fim. A perseverança de sermos cristãos até o fim, de permanecer nessa graça. A perseverança, ela vem quando nós almejamos a eternidade. Se você não almeja ver face a face o Filho de Deus, você não vai perseverar. Porque as tribulações virão e roubarão. Ou muitas vezes, não digo tribulações, as ofertas que o mundo dá. Você viu por que é que o homem, nessa natureza, rapidamente, ele se perde? Com a oferta do dinheiro, com a oferta de coisas fáceis dessa terra, da posição, do poder, do governo, a soberba da vida, rouba o homem da única verdade deixada por Deus. Então é muito simples. Então ele diz com o domínio próprio, perseverança, com a perseverança, a piedade. A piedade aqui é o sentido de reverência. Essa reverência, a piedade no Novo Testamento, ela vem descrevendo como referência, reverência, como temor com zelo. Reverência a Deus é aquele homem que tudo o que vai fazer, ele pergunta qual é a vontade de Deus. E não se importa
se ele tem que renunciar a tudo e a todos para fazer a vontade de Deus. Porque ele está seguro que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Ele está tranquilo. Porque fora da vontade de Deus, pereceremos. Muito embora a aparência mostre algo, pereceremos. Nós temos que estar nessa reverência, nesse temor. E no Velho Testamento, quando fala de piedade, ele fala mais de compaixão. Compaixão, amor ao próximo. Mas aqui nesse caso é uma reverência que ele está dizendo a nós. Amor. Aí o amor ao próximo. Com piedade. Significa o amor. Piedade leva ao amor. Um amor em ação. De você olhar para o próximo, se compadecer-se do próximo. O mundo está longe disso. O mundo tem um espírito totalmente longe. Eu digo, o mundo, as pessoas que não se empenham em conhecer a Deus, o conhecimento de Deus. Ele é capaz de, como diz naquela passagem, veio o sacerdote, veio o levita, passou de largo. Ele não se compadece, ele não tem piedade do que está caído. Ele pensa mal dos outros. Ele julga mal todas as coisas. Ele pensa e faz todas as coisas que vai ter um fundo para ele. Um aproveitamento para a própria vida. Não é um amor que estende a mão e levanta o caído. Que fortalece o abatido. Que ajuda. Que põe de pé. Que alivia o oprimido. Que liberta o cativo. Não é esse amor. Mas nós precisamos, como diz no final, ele diz, isso estando em nós e crescendo, aumentando, nós precisamos buscar, conhecer e aumentar esse conhecimento. Aumentar essa virtude em nós. Ele diz, olha, a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. E que amor que ele está falando? Amor ágape, o amor de Jesus. Esse amor de doação. O amor ágape é o amor que nós compadecemos do próximo. Compadecemos do próximo. É o amor que nós não ficamos desapercebidos ao filho que sofre. Quantos filhos estão junto com os pais sofrendo e os pais nem percebem? Sabe por que não percebe? Porque ele está envolvido em si mesmo. Porque esse é o espírito que move no mundo. Então ele diz que temos que desenvolver. É uma somatória. Ele diz, o resultado dessa diligência, que é uma soma, está no versículo 5 ao 7, ele vai somando as coisas espirituais e acrescentando na nossa vida. Ela tem um fruto de nos conceder a natureza de Deus. E ele diz também, porque essas coisas existindo em vós, o que é? A somatória de fé, coragem, conhecimento, domínio próprio, perseverança e a piedade, que é a reverência, fraternidade, que é o amor ao próximo, amor ágape. Isso existindo em nós, essa soma de virtudes existindo em nós, o que ele diz? E em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor. Mas nós produzimos fruto, nós ficamos ativos, deixamos o nosso eu e o amor cresce em nós e nos entregamos com totalidade para a realização de toda essa somatória.
E ele diz também: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. É você mesmo que pode avaliar se a natureza sua está crescendo, está aumentando e desenvolvendo a natureza de Deus no seu coração, ou se você ainda está no plano natural, na natureza natural. Então ele diz: olha, por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior. A diligência significa zelo ativo. Procura, cada vez mais, confirmar a vossa vocação e eleição. Qual é a tua vocação? Somos eleitos em Cristo, chamados por Cristo, para que Ele, pelo poder, através das promessas e do Espírito Santo, desenvolver a natureza de Deus dentro de nós. Porque nós temos a natureza de Deus dentro. Quando que nós adquirimos essa natureza? No momento em que nós aceitamos Jesus. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você recebe a natureza de Deus plantada em nós, pelo Espírito Santo. Mas desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É preciso desenvolver para você conhecer verdadeiramente o Evangelho, a Cristo. Então vale a pena ser cristão. De outra forma, não vale a pena. Porque as pessoas vêm em busca de poucas gotas, de migalhas que caem da mesa. Ele está te chamando para sentar na mesa do Cordeiro. Ser participante da ceia do Cordeiro. Aonde há uma mesa posta, aonde nós estamos aqui para comer o que é bom. Se me ouvis, comereis o melhor da terra. Quantas pessoas estão comendo coisas estragadas, bolotas por aí, e achando que é o melhor, sem conhecer o melhor da terra. Se me ouvir atentamente, comereis o melhor. Uma suculenta comida fará vossas delícias, manjares celestiais, não migalhas caídas de uma mesa. Jesus veio para te entregar uma natureza transformadora. A natureza humana, ela é pecadora. O homem anseia pelo pecado. O homem ama pecar. A natureza humana. Mas, quando a natureza de Deus vai desenvolvendo em nós, nós aborrecemos o pecado e nos assemelhamos com a santidade de Deus. Ah, Espírito Santo, sela no coração do teu povo. É tão profundo e grande isso, que se você compreender, você vai desejar ardentemente, como um leite, a criança que nasce. Ela anseia pelo leite. Ela chora pelo leite. Ela quer mais. Aquele que nasce de novo em Cristo, glória a Deus, que eu tenho netinho, né? Essa semana, bênção de Deus. Então, observando, você percebe que ele anseia pelo leite materno. E se não der, ele chora, quer. É isso quando ele diz, como um recém-nascido, nós nos tornamos. Anseia pelo conhecimento. Anseia por conhecer a Cristo. E é tremendo. É tremendo. Isso que Jesus veio. Jesus não veio trazer para nós migalhas. Ele veio trazer manjares celestiais. Uma natureza que nos faz estar acima de demônios, de principados, de tristeza. A natureza humana no homem traz vazio, amargura, tristeza, desespero, desesperança, não tem esperança. Traz algo que sufoca. Choro, pranto, traz solidão.
ouvi de uma pessoa muito rica, riquíssima, dizendo assim: tudo que eu almejava, eu já tenho. Eu tenho dinheiro de sobra. Mas ela não tem Jesus. Então ela não conhece a verdadeira felicidade. Isso que eu estou dizendo para vocês, abre aí em, vamos ver que acho que é Isaías, em Zacarias 8, 16 a 17. Quando ele fala, existindo isso em nós. Zacarias. Essa é uma passagem parentética que vai nos exemplificar dessa natureza de Deus em nós. Abre aí. Zacarias 8, 16. Pode ler o 15 também. Não, pode começar no 16. Eis as coisas... Acharam? Zacarias 8, 16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas. Porta é algo que nós temos autoridade de abrir ou fechar. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, executai juízo nas vossas portas. Porque, não encontrando assim, haverá angústia, maldição, sofrimento e dor naquela casa. Cuidado com as portas da sua casa. Cuidado com o que entra. Cuidado com aquele que vem nas vossas casas. Cuidado. Executai juízo. É muito importante. Segundo a verdade, em favor da paz. O juízo que nós temos que executar, segundo essa verdade, em favor da paz. Senão, a palavra de Deus diz assim: quando entrares em alguma casa, você logo diz na porta: a paz esteja nessa casa. Se houver ali dentro alguém digno de paz, a paz repousará sobre ela. Mas se não houver gente de paz, a paz volta para nós. Amém? Calçai os pés no evangelho da paz. Analisa você. Calça os pés. Quem você recebe na sua casa? Que tipo de pessoa que entra? Ela vai trazer dentro da tua casa. Ou a própria pessoa que mora na casa, se não executa juízo, conforme a verdade de Deus, segundo a palavra de Deus, sabe o que acontece, amados? Ela traz para dentro da casa dela a guerra. Em favor da paz e não da guerra. Aquele que anda com homem de guerra, com pessoas de guerra, torna-se totalmente destruída a sua casa. E tudo que tem vai embora. Porque o que mais rouba é a guerra. A guerra entrando num casamento, ela destrói o amor. Ela acaba com o amor. Amados, a paz é tão importante. Porque ele diz, em paz que semeia o fruto da justiça. Para aqueles que promovem a paz. Para quem promove a paz. Fruto da justiça para aqueles que promovem guerra. Você está entregando ao diabo. Quem é o autor da guerra? O diabo. Analise se o homem é assim mesmo. Analise a tua vida. Que natureza que está desenvolvendo a tua vida? O que você tem dentro dela? Aí ele diz também: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo.
Nem ame o juramento falso. Olha, pensar mal daquele que às vezes está te trazendo um bem tão grande. Aquele que está estendendo a mão para você. Que está te ajudando e você pensando mal. Isso não deve acontecer. Nem ame o juramento falso. Às vezes as pessoas não juram falso, mas apoia, mas concorda, mas cala diante de um juramento falso. Não abre a boca para defender. Então ele é coparticipante ali. E ele acaba se perdendo. Também. Porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Vou citar mais uma passagem parentética essa do conhecimento de Deus, da necessidade que nós temos de conhecer. Ele diz, Isaías 58. 58. De 8 a 11. Acharam? Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele está nos mostrando a maneira de nós termos essa natureza desenvolvida dentro de nós. Desenvolver. É muito importante. Para que no decorrer da nossa vida nós não sejamos apanhados na surpresa e percamos a fé, percamos tudo o que conquistamos. Porque o diabo vem matar, roubar e destruir. Se nós não mantivermos a fé, mais a coragem, vai somando a perseverança para formar em nós essa natureza, o caráter. Natureza é caráter do homem. Então, no tempo da tribulação, nós desmonta. Mas aquele que adquiriu o caráter de Cristo, ele sobe mais alto ainda. Aí que dá força, aí que ele quer vencer, aí que ele vai à frente com fé e coragem para prevalecer. Assim como a sunamita. Entenderam? Então ele diz assim, ele dá um salto agora. Ele sai daquilo que é natural, que nós podemos estar realizando, e diz assim, então, eis-me aqui, se, agora é parte nossa, olha o que requer de nós. Se tirares do meio de ti o jugo, a canga, se você tirar isso do meio de você, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, ele não está falando se você der cesta básica. Ele não está falando se você der dinheiro, se você pagar a conta do outro. Não. Olha o que ele está falando. Está falando de espírito. Está falando de alma. É algo muito mais profundo. Olha, se abrires a tua alma ao faminto, que é difícil o homem, somente pelo Espírito Santo, abrir a alma, o coração se entregar inteiro àquele que tem fome. Se fartares a alma aflita, se você der alimento para a alma aflita, é tempo que nós gastamos. Ficamos tempo
com pessoas? O quê? Alimentando, ajudando. A alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. A tua luz nascerá nas trevas, e a escuridão como ao meio-dia. O Senhor te guiará continuamente. Olha que bênção. O Senhor te guiará continuamente. Estará conosco. Fartará a tua alma até em lugares áridos. Mesmo em lugares áridos, o Senhor farta a nossa alma. Até em lugares áridos. E fortificará os teus ossos. Oh, glórias! Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. As águas jamais faltará. Rios de água viva fluirão do nosso coração, do nosso interior. A alegria encherá de força, porque a alegria do Senhor nossa força é. A força do Senhor de não enxergar o que é mal diante dos nossos olhos, mas ver a glória de Deus nos impulsionando a prosseguir avante. Não se deter pelo meio do caminho, nem olhar atrás, mas prosseguir avante. Ah, isso é tão importante. As pessoas que a gente percebe que às vezes ficam doentes, e aí os outros falam, ele está bom de cabeça? Porque a doença é quase nada. Mas aqueles que não estão doentes, estão bem, estão fortes, não estão doentes, mas a cabeça está doente. Então ele é um desastre. Ele se prostra pior do que um doente ruim. Não é verdade? Então o que precisa é nós, o interior, a nossa alma. Fartar a nossa alma. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. E fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Jamais terá sede. Quem tem sede, venha a mim e beba. Que do seu interior fluirão rios de água viva. Promessa. Vamos beber da água viva do Senhor. Venha a mim e beba. Mas já experimentou dar água para quem não quer beber? Hã? Eu não tenho sede. Então você molha a boca um pouquinho assim, ó. Não tem sede, tá bom. Não desce. Mas aquele que tem sede, ele vira e bebe. Quem tem sede, vem a mim, diz o Senhor. Voltando lá em Pedro, 2 Pedro. Vamos terminar. Então nós vemos que no capítulo do 5 ao 7 é uma soma que nós precisamos desenvolver e crescer em nós. Desenvolvendo assim, nós teremos a natureza de Deus. Então diz assim: por isso, irmãos, versículo 10, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Fomos eleitos em Cristo, para adquirir a natureza de Cristo em nós. Essa natureza, ela é desenvolvida à medida que nós buscamos essa verdade e somamos tudo aquilo que nós vimos. Somamos. E vamos acrescentando e aumentando dentro de nós. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo. Vamos ler. Não tropeçareis em tempo algum. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não será atingido. Nada fará te tropeçar. Oh, amado. Glória a Deus. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada. Vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. Será que a tua entrada está suprida? Está ampla? Nós precisamos deixar amplo, para que no dia da vinda do Senhor, não fiquemos.
Desenvolvei a vossa natureza com temor, com tremor. Desenvolvei a fé. Então vamos lá confirmar. A fé mais, diga comigo, fé mais coragem. Coragem acrescenta o conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra, a temperança, que é o domínio próprio. Temperança é domínio próprio. Amém? Acrescentando tudo isso, nós teremos o desenvolver dessa natureza que nos leva à eternidade. A natureza do homem, ela é individual. Mas a natureza divina, ela cumpre. Amarás, Senhor, teu Deus, de todo teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. O segredo da felicidade, é essa natureza de Deus dentro de nós. É a natureza que nos faz ajudar, amar, servir, sem olhar o que vem em troca. Porque o mundo às vezes nos serve, o mundo às vezes as pessoas fazem algo, mas sempre com interesse por trás. Sempre procurando, visualizando o que ele vai receber depois. Mas essa natureza é como Cristo, incondicional, sem condição alguma. É prazer em ajudar. É prazer em levantar o caído. É prazer em fartar a alma do faminto. Ai, amados, quando eu vejo uma pessoa sedenta da palavra, sedenta de Deus, nossa, como dá alegria e vontade de ir ao estudo, de alimentar aquela vida. Porque aquilo faz crescer essa glória de Deus que está em nós. Diga assim, eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, mas eu preciso desenvolvê-la. À medida que a natureza de Deus cresce, a natureza humana, ela sufoca. À medida que a natureza de Deus cresce, o amor aumenta e a individualidade fica pequena, desaparece. À medida que nós amamos essa natureza, nos leva a amar o próximo, nós subimos de patamar, aonde o maligno não nos toca, aonde a adversidade não nos toca, aonde nós contemplamos, assim como a águia. Ele fala, os que confiam no Senhor subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, nem se fatigarão. Entendeu? A águia, ela vê, não sei quantas vezes, mas no tempo da tempestade, ela alça voo no vento quente, forte, e sobe nas alturas. É assim que você se torna um cristão valente. Aquela sunamita tinha isso. Ela tinha essa fé acompanhada de coragem. E ela não perdeu o alvo, por isso ela conquistou tudo o que quis. Amém? Vamos orar para que o Espírito de Deus venha frutificar em nós essa palavra. Oh, aleluia. Senhor Deus, põe no coração do teu povo, reaviva o dom de te adorar, Senhor. Sela conosco essa adoração a Deus, que é algo mais precioso que o Senhor pode entregar a uma vida, a um ser humano. É o dom de te adorar, porque através da adoração nós prevalecemos e vencemos todas as coisas na terra.
Enche-nos, ó Deus. Enche-nos, ó Deus, no espírito de adorador. Xalabalacori cantarabalas. É o Cordeiro do Trino Deus. Digno tu és, digno tu és de todo louvor. Santo é o Cordeiro do Trino Deus. Digno tu és, digno tu és de todo louvor. Senhor Deus, guarda nossas vidas, para que na eternidade estejamos num só espírito, em coro, cantando a Ti, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Tu és digno, Tu és santo. De todo louvor. E a paz do Senhor permaneça no teu coração, na tua vida, selado com o sangue do Cordeiro. E o espírito de adorador vai te acordar e você vai adorar. Antes mesmo de você colocar o pé no chão, você vai se deparar com o teu espírito adorando ao Senhor. E a paz do Senhor, amados, permaneça em ti. Em nome de Jesus.